Comus alerta para o uso consciente da água, os cuidados com a dengue neste verão e mais. Confirmado o 4º caso de coronavírus no estado. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News de hoje. Eu sou Jordana Euto e te faço companhia até às 21 horas aqui na Vale TV. Vamos agora à previsão do tempo e a temperatura para a nossa região. A gente começa o Vale News de hoje com uma nota muito importante, o comunicado sobre a SIC 2020. A direção da Mercator declara ser falsa a notícia vinculada através das mensagens do WhatsApp acerca do cancelamento do Salão Internacional do Couro e do cancelamento da SIC 2020, previsto para ocorrer nos próximos dias 18 a 20 de maio, estando mantida a realização nessas datas, salvo eventual e ulterior ato governamental que determine a suspensão do evento, que será pontualmente divulgado ao seu público. Então tá aí uma nota muito importante. E vale começar o Vale News de hoje falando sobre os pedágios. Afinal de contas, eu sei que tem bastante gente que vai pegar a estrada nesse final de semana. Vai ter um reajuste a partir de amanhã, viu? É de 4,31% e corresponde à inflação do ano de 2019. De 4,40 para 4,60 na Freeway e de 8,80 para 9,20 em Santo Antônio da Patrulha. As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela CCR Via Sul vão ter o primeiro reajuste desde que o contrato entrou em vigor no início do ano passado. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e começa a valer a partir da meia-noite de sábado. O percentual é de 4,31%, passando o valor em praças como de Gravataí, na Freeway, para R$ 4,60, no caso dos carros de passeio, e ficando entre R$ 9,20 e R$ 27,60 para caminhões, dependendo da quantidade de eixos. Já em Santo Antônio da Patrulha, os automóveis pagarão R$ 9,20 e os caminhões entre R$ 18,50 e R$ 55,20. O governador do estado e o governador entregaram quase 4 milhões em viaturas, as últimas com semi-blindagem e equipamentos para a Polícia Civil. A cerimônia de entrega dos novos equipamentos de segurança contaram com várias autoridades gaúchas que se reuniram ontem na frente do Palácio Piratini, em Porto Alegre. O governo do estado realizou a entrega de 31 viaturas, 250 computadores, 15 notebooks e 13 binóculos à Polícia Civil. Um investimento total de 3,9 milhões de reais na segurança pública do Rio Grande do Sul. O evento, que aconteceu no Palácio Piratini, contou com a presença do governador Eduardo Leite e do vice e secretário da Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior. É importante frisar que essas viaturas aqui são as últimas sem a semi-blindagem. A partir daqui, o Estado já fez um processo de registro de preços para aquisição de veículos semi-blindados para as polícias no estado do Rio Grande do Sul. Essas viaturas são um pouco mais caras a partir de agora, a aquisição, por conta dessa semi-blindagem, mas vão garantir maior proteção à vida dos nossos policiais. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual da Segurança Pública e através de emenda parlamentar da bancada federal. 21 viaturas discretas, sem identificação, foram doadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para o projeto de modernização das delegacias de homicídios. 10 viaturas ostensivas serão distribuídas a 9 delegacias de polícia de Porto Alegre. Principalmente as viaturas ostensivas, que são 10, uma para a Delegacia da Mulher, para marcar também que o governo e a Polícia Civil está se preocupando com essa violência, com este enfrentamento à violência. Nós fizemos a entrega para a delegada Tatiana, que é a diretora da DIPAM e representa todas as delegacias da mulher. Isso também é simbólico.
Público, entregando também então essas viaturas ostensivas ao município de Porto Alegre, que é hoje quem mais precisava pelo volume de trabalho que se tem e também pelas condições que as nossas viaturas estavam apresentando na capital. Será neste domingo, dia 15 de março, o primeiro encontro de carros antigos da cidade de Sapiranga. O evento começa a partir das 9h30 e segue até às 18h30, ao lado do ginásio Nenezão. Com apoio da administração municipal, a rua será fechada para o evento. Proprietários de carros antigos estão convidados a participarem com as suas relíquias. O valor para a participação por carro antigo é de R$ 25. O participante ainda ganha um brinde, um vale chopp. Para o público geral, a entrada é gratuita. Toda a comunidade está convidada para participar e prestigiar o encontro, que contará com food trucks e chopp. E é permitido levar cadeiras e chimarrão. E tem muita gente que está se preocupando com o Covid-19 e está se esquecendo de se prevenir contra outras doenças. A dengue matou mais de 1,5 milhão de pessoas no ano de 2019. Só no estado foram 1.338 casos de morte. Em 2020, os índices continuam aumentando e a Secretaria de Saúde decretou o estado de alerta. Depois de uma viagem ao Nordeste, Bruno teve febre alta. Parecia gripe, mas era dengue. Comecei com dor no corpo, dor de cabeça, os primeiros sintomas. Já de cara, achei que eu estava gripado, né? Mas depois começou a dor no olho, muito forte, que foi a parte que mais me incomodou. Também surgiram manchas vermelhas na pele, outro sintoma comum. Alguns pacientes ficam de cama. Foi o caso de Patrícia. Febre repentina, dor nos olhos, nas articulações, uma dor de cabeça, um mal-estar geral. E eu me lembro que foi uma das fases piores assim, que eu tive na vida. Uma sensação de quase morte. Em tempos de coronavírus, muita gente parece ter se esquecido dos perigos que o mosquito Aedes aegypti representa. Mas em 2019, o número de mortes por dengue no Brasil chegou a quase 800. É o segundo maior da história. Ao longo do ano, o país registrou mais de 1,5 milhão de casos da doença. Este ano, os casos de dengue continuam aumentando. Em Porto Alegre, a infestação pelo mosquito subiu para o nível de alerta. Nós podemos dizer que o número de notificações dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa é uma realidade que Porto Alegre vive, mas que não é diferente no resto do país. Então, nós, do Poder Público, precisamos ficar atentos. Existem 4 tipos de vírus. A principal complicação é a dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Mas a maioria dos pacientes melhora dentro de 2 semanas. Ainda não há medicamento capaz de eliminar o vírus. O tratamento combate apenas os sintomas da dengue. O Aedes aegypti também é vetor da zika e da chikungunya. Evitar a reprodução do mosquito, que deposita seus ovos em água parada, é a principal forma de prevenção. Medidas muito simples, né? Telar o ralo, né? Limpar a calha, impedir que a caixa d'água fique aberta, porque o mosquito vai colocar os seus ovinhos nesse local e os ovos eles ficam viáveis por até 400 dias. Nós fazemos, então, o manejo ambiental, que pode ser com a aplicação de inseticida, com a aplicação de larvicida, se for o caso, não é? A busca ativa por outros pacientes que possam ter sinais e sintomas, mas que não tenham buscado a unidade de saúde, e a eliminação de criadouros. No bar onde Bruno trabalha, o alerta está nas paredes. Já Patrícia tirou o pratinho de todas as plantas de casa, mas o perigo se escondia na piscina. Eu pude constatar aquelas larvas, elas estavam bem na beiradinha da piscina. Ela precisa ser posta para funcionar mais vezes na semana, porque mesmo com o cloro, o mosquito pode proliferar. E o cuidado deve ser permanente. É controlado, ela começa a diminuir, tu não vê tanto na televisão, e a pessoa acaba se descuidando, entendeu? E aí vem com tudo de novo, e tá vindo, né? Tá voltando. Cada um precisa fazer a sua parte. É isso aí. Aqui no Brasil, subiu para 77 casos confirmados de coronavírus. O aumento foi principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O Ministério da Saúde já se prepara para um número maior ainda. Serão contratados mais de 5.000 médicos destinados a 2.000 leitos de UTI na rede pública de saúde. Serão liberados 5 bilhões de reais pelo Congresso Nacional para que o Ministério da Saúde use na prevenção e contenção do coronavírus no Brasil.
Entre as primeiras medidas está a publicação do edital para a contratação de 5.811 médicos pelo programa Mais Médicos. Eles devem começar a atuar até o início de abril. Terão prioridade os profissionais especializados em saúde da família e da comunidade. Em razão justamente da condição da pandemia, do novo coronavírus, a gente está fazendo essa contratação por 1 ano. Em chamadas anteriores, a vigência foi de 3 anos. Então, essa chamada, ela atende a essa situação de emergência, ela atende ao objetivo da gente reforçar a capacidade da atenção primária, dos postos de saúde, terem os médicos lá garantidos para fazer o atendimento da população. O governo também publicou uma portaria que define os critérios de quarentena e isolamento para enfrentar a pandemia do Covid-19. As medidas de isolamento serão determinadas por prescrição médica ou por agente de vigilância epidemiológica. A duração é de, no máximo, 14 dias, prazo que pode ser prorrogado se houver risco de transmissão. O isolamento deve ser cumprido preferencialmente em casa, mas poderá ser feito em hospitais caso seja necessário. Ele poderá ser adotado para qualquer pessoa que esteja sob investigação clínica e laboratorial, mesmo que sem sintomas. A pessoa que é o doente, o caso confirmado, a pessoa que tem um resultado laboratorial dizendo que ela tem o vírus, o coronavírus, juntamente com os seus familiares que residem na mesma casa, residem no mesmo domicílio, que são contatos íntimos e prolongados, devem ficar em isolamento por 14 dias, independente de ter ou não sintomas. Já a quarentena é uma forma de isolamento mais grave, que pode durar até 40 dias. Ela é adotada em situações coletivas para restringir a circulação de pessoas em um lugar. O objetivo é reduzir a velocidade de transmissão do vírus. A medida exige um ato formal determinado pelas autoridades federais ou estaduais de saúde. Eu posso ter uma quarentena de um bairro, de uma rua, de um hospital, de um hotel. Eu vou colocar ali dentro, tem pessoas que não estão, nem são contatos próximos, nem são doentes, nem têm sintomas. Mas eu estou restringindo o trânsito de pessoas para que o sistema consiga se recuperar. Todas as medidas que estão sendo tomadas são uma preparação para o grande aumento no número de casos que é esperado para os próximos dias. Como cerca de 20% das pessoas contaminadas costumam apresentar complicações, o Ministério da Saúde vai mudar as regras para uso de UTIs e direcionar 2.000 leitos para atender os pacientes de Covid-19 no Sistema Único de Saúde. E o governo quer ainda interferir nas indicações de cirurgias eletivas. Não tem sentido nesse momento falarmos em cirurgias eletivas. Além de nós precisarmos dos leitos para o coronavírus, nós não vamos colocar um paciente de forma desnecessária dentro de um hospital. A Comusa, aqui em Novo Hamburgo, promoveu uma coletiva de imprensa com um alerta para a população sobre o uso consciente de água em tempos de seca. Acompanhe. Nossa preocupação neste momento, assim como a gente já falava no início da conversa, é muito mais em buscar um apoio da comunidade ainda maior, porque a gente já vem com essa campanha desde dezembro, né, divulgando em todos os veículos de comunicação, divulgando através de matérias jornalísticas, e todos os veículos que aqui estão vêm realmente nos apoiando nisso, né, em fazer essa consciência das pessoas aflorar para que a gente não tenha perigo de racionamento. Então nós estamos sim hoje com um rio que está com muitos problemas, ele está com 1,90 m hoje, muito aproximado do limite histórico que a gente teve também de baixa do rio, né? Nós estamos ali no limite histórico. Não quero dizer com isso que a gente não continue, até pela tecnologia que nós temos, conseguindo captar, nós ainda conseguimos captar. Nós temos uma tecnologia que foi implementada pela Comusa no sentido de buscar uma captação do leito do rio, então a gente consegue captar com um volume bem baixo, muito embora a gente saiba que isso também nunca foi testado, porque o volume que nós estamos hoje de água no rio é o volume mínimo que a gente já teve registro. Então, é muito mais um alerta. A gente está chamando aqui os órgãos de imprensa, de comunicação, para nos ajudar nisso, né? Nesse alerta, para as pessoas terem um pouco mais de consciência, porque se nós tivermos a consciência de que, utilizando a água com sabedoria, nós não precisaremos fazer racionamento.
Não é um alarmismo, nós não estamos aqui para assustar ninguém, mas todos estão observando que não vem chovendo. E nós precisamos que chova para que efetivamente o rio volte aos níveis normais. Então, hoje ainda estamos numa situação confortável, mas uma situação de alerta. E no segundo bloco do Vale News de hoje, a gente fala um pouquinho mais sobre o coronavírus. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores, não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta com o Vale News de hoje. Não tem como não falar dele, o coronavírus. Já são 130 mil casos e quase 5 mortes provocadas pelo Covid-19. 90% dos registros estão em 4 países: China, Coreia do Sul, Irã e Itália. E em meio ao pânico causado pela pandemia, uma boa notícia sobre o combate que vem justamente da China, onde surgiu o Covid-19. É que o país oriental declarou o fim do surto. O número de novos casos está diminuindo na China e a epidemia permanece sob controle. Apesar das 15 novas mortes registradas, a Comissão Nacional de Saúde confirmou que mais de 3 mil pessoas foram dispensadas de observação médica. E o número de pacientes em estado crítico também diminuiu. Agora, o país onde o surto começou e que registra mais de 80 mil infecções e mais de 3 mil mortes, está disposto a cooperar com a comunidade internacional no controle da doença. O principal assessor médico do governo chinês, inclusive, disse que a pandemia pode acabar em junho, se os países adotarem medidas firmes. Já a vizinha Coreia do Sul, que havia apresentado queda do número de casos, registrou hoje novas mortes e novas infecções, que elevam o total para mais de 7 mil casos e mais de 60 fatalidades. As autoridades tentam rastrear e conter vários novos grupos de infecções. Já o Irã registrou até o momento mais de 10 mil casos e mais de 400 mortes. E para evitar que o Covid-19 se alastre ainda mais, o país chegou a pedir assistência financeira imediata ao Fundo Monetário Internacional. Lojistas da capital Teherã dizem que estão diante de uma queda de vendas no comércio. A Itália enfrentou hoje o 3º dia para conter o pior surto de coronavírus na Europa. O país registra mais de 15 mil casos e mais de 1.000 mortes. Pelo menos nas próximas 3 semanas, qualquer pessoa que viajar pela Itália terá que levar um documento declarando seus motivos. As medidas são alguns dos controles mais severos impostos a um país ocidental desde a Segunda Guerra Mundial. E já houve perguntas sobre a eficácia com que elas podem ser aplicadas em um país de 60 milhões de pessoas. O irmão de uma mulher que morreu em casa, em Nápoles, após contrair coronavírus, teve que emitir um apelo desesperado nas mídias sociais para convencer as autoridades italianas a buscar o corpo.
O fechamento dos voos dos Estados Unidos para a Europa e os demais desdobramentos da crise do coronavírus derrubaram as bolsas asiáticas e europeias. O efeito da medida chegou ao fim até no mercado brasileiro. A B3 interrompeu 2 vezes as negociações depois de fortes quedas. O cenário interno, com impasses entre governo e Congresso, também não ajudou na confiança do futuro investidor. Já na abertura do pregão, os gráficos apontavam que o dia não seria nada fácil no mercado financeiro. Acompanhando o cenário apreensivo lá fora, a Bolsa de Valores brasileira abriu o pregão em queda de 10%. O Circuit Breaker foi acionado por 2 vezes, o que não acontecia desde outubro de 2008. Para este economista, fatores externos e internos levaram a Bolsa ao caos. Ontem, especialmente, 2 fatos internos aconteceram e que prejudicaram os mercados no dia de hoje. O primeiro foi uma reunião entre Paulo Guedes e o Congresso para falar sobre pacotes de estímulo na nossa economia e a reunião acabou sem ter nenhum acordo. O segundo fator foi o Congresso derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro e isso aumenta em 20 bilhões de reais por ano em gastos que o governo terá. Ou seja, o orçamento fica cada vez menor no Brasil. Entre as principais baixas desta quinta-feira, a Petrobras chegou a cair 29% por volta das 2 horas da tarde. Em um mês, as ações da estatal perderam 60% do valor. No mercado de câmbio, o dólar passou dos R$ 5,00. A disparada só perdeu força após o Banco Central oferecer leilões da moeda. Com tanto estresse e volatilidade no mercado financeiro, os prejuízos são inevitáveis. Segundo os analistas de fundos de investimentos financeiros, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, já acumula queda acima de R$1 trilhão. Mas mesmo com este cenário de incertezas, especialistas da área acreditam que o Brasil não deve sofrer uma recessão. É bem possível que aconteça uma recessão fora do Brasil. O mundo inteiro está num ciclo de crescimento econômico, enquanto que o Brasil está começando um ciclo de crescimento econômico. Justamente porque as empresas, ou seja, o setor privado, tem carregado o PIB do Brasil nas costas, enquanto que o PIB do setor público tem sido cada vez menor. Para ele, é preciso cautela dos investidores. O investidor, nesse momento, precisa investir em conhecimento, saber exatamente o que fazer e não se desesperar. É bem possível que o coronavírus ataque as economias num curto ou médio prazo, questão de 3 a 6 meses. E depois é bem possível que os mercados voltem à normalidade. Já são 4 casos confirmados de coronavírus no estado. Campo Bom, Caxias do Sul e 2 casos em Porto Alegre. Diante do que se tornou essa pandemia do coronavírus e depois dos casos confirmados, o governador Eduardo Leite também se pronunciou sobre o Covid-19 e disse que não é preciso entrar em pânico. Pessoal, surgem muitas perguntas a respeito do coronavírus e as providências para que a gente possa evitar uma disseminação em massa. O vírus está no Brasil, está no Rio Grande do Sul e por isso se reforça a necessidade de prevenção. Não é o caso de alarmismos ou de entrar em pânico em função dessa situação, mas também não podemos nos omitir. Não é apenas uma questão de preservação das condições de saúde de cada um individualmente. Quando a gente demanda as ações de prevenção, não é apenas em defesa da sua própria saúde ou da minha saúde, é em respeito às pessoas que estão à volta da gente, porque nós podemos eventualmente contrair o vírus e estarmos assintomáticos, ou seja, sem sintomas e sem saber transmitir para outra pessoa à nossa volta, que com o seu sistema imunológico deprimido poderá ter complicações. Por isso que é muito importante seguir as regras de prevenção que estão sendo amplamente disseminadas. Lavar bem as mãos é uma das primeiras regras. É pelo contato físico das mãos que mais comumente se espalham esses vírus. E não é qualquer lavadinha de mão, né? A pessoa acha que é passar uma água, é lavar bem o dorso da mão, né? Quando a gente aperta a mão do outro, a gente abraça essa mão com os dedos, e, portanto, a gente pode estar espalhando no dorso dessa mão também o vírus, por isso, entre os dedos, embaixo das unhas, lavar com frequência as mãos para limpar qualquer condição de transmissão do vírus através de aperto de mãos e também tocando em objetos, porque esses objetos também podem estar eventualmente contaminados. Quando vai tossir,
A gente lembra tossir sobre um lenço ou, se não tiver um lenço, sobre o braço, porque é uma forma de evitar que as suas mãos também estejam sujas e que se espalhe este vírus no ar e assim também possa contaminar outras pessoas. Além de manter as mãos bem lavadas, né, é importante evitar o contato com a boca, com o nariz, com os olhos. Involuntariamente, a gente, quando tem uma coceira no olho ou alguma coceira no nariz, enfim, na boca, a gente leva a mão à boca e nesse momento pode estar transmitindo o vírus pela mucosa dessas áreas que tem uma capacidade de absorção desses vírus. Por isso, manter as mãos bem lavadas, mas mesmo assim, evitar esse contato com essas áreas na boca, no nariz e nos olhos. É importante evitar-se lugares com muita aglomeração de pessoas, especialmente se forem lugares fechados. O governo do estado, por exemplo, editou um decreto em que nós estamos suspendendo congressos, seminários, cursos, formações. Não tem nenhuma necessidade de expormos pessoas a risco se esses eventos podem ser realizados mais adiante, se nós podemos deixar para fazer esses encontros em outro momento. Então, eventos com aglomeração de pessoas estão sendo suspensos pelo governo do estado para evitar exposição desnecessária ao risco. O de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com o Estação Hamburgo de hoje. Bom final de semana!